Então hoje eu vou falar para vocês sobre fluxo digital em odontologia. Nós trabalhamos com fluxo digital desde 2011. Em 2005 fizemos a migração do laboratório para um sistema pantográfico, onde nós trabalhávamos como quem fabrica a chave, com um pantógrafo, e passamos a fazer trabalhos em zircônia. A partir daí, como esse pantógrafo trabalhava em 5 eixos, então eu conseguia pegar todas as partes e fazer prótese sobre implante em zircônia, eu deixei de adquirir um sistema CAD/CAM na época, porque só tinha CAD/CAM em 3 e 4 eixos. Então nós não teríamos tanta precisão e não conseguiríamos fazer todos os trabalhos como nós gostaríamos. Então a partir de 2011 começamos a trabalhar com uma máquina de 5 eixos e a partir de 2017 nós começamos a trabalhar num fluxo inteiramente digital. Então até esse momento nós moldávamos e digitalizávamos o modelo. A partir de 2017, nós já passamos a fazer a digitalização diretamente em boca. E eu gostaria de explicar para vocês hoje como tudo isso acontece, como é que funciona esse fluxo digital em odontologia e como esse fluxo digital ele entra como um facilitador no diagnóstico e na execução do tratamento. Como nós vamos trabalhar mais rápido, com mais assertividade e com mais previsibilidade. E como isso vai trazer recursos para o nosso consultório, benefícios para o nosso paciente e recursos para que o dentista trabalhe menos e tenha mais ação no seu consultório, ele tenha menos consultas e melhor resultado. Como funciona esse protocolo de trabalho de uma maneira convencional? Então nós vamos fazer o exame inicial, um protocolo fotográfico e um planejamento virtual. Era assim que nós fazíamos no fluxo analógico. Então nessa migração nós fazíamos o exame inicial, fotografávamos o paciente e fazíamos um desenho digital do sorriso em 2 dimensões. Hoje nós fazemos tudo em 3 dimensões, juntando as capturas de imagem através do escaneamento de face, através do escaneamento intraoral e através da tomografia, onde a gente junta os arquivos e cria uma imagem 3D, onde a gente tem a face do paciente sorrindo ou sem estar sorrindo, ou as duas se quiser. Temos o escaneamento intraoral, onde a gente vai fazer o trabalho em cima de uma malha 3D, e vamos ter também a tomografia, onde a gente vai ter ossos e acidentes anatômicos, para que a gente possa juntar isso tudo num diagnóstico só. Em seguida, sempre o diagnóstico oclusal. Vamos determinar que posição esse trabalho precisa ser executado. Então, a função como prévia da estética. A transferência de informação. Essa transferência de informação ela pode ser por meio de moldagem, eu posso digitalizar esse modelo, ou eu posso fazer diretamente um escaneamento intraoral. Em seguida, eu posso fazer um desenho digital. Esse desenho digital ele pode ser numa fotografia, por meio do desenho do DSD ou de qualquer outro software de desenho 2D, ou ele pode ser diretamente no software como o Exocad ou o Meshmix, ou associar o Meshmixer com o Blue Sky, o planejamento de implantes. Então nós vamos falando de linguagens novas para o dentista. O dentista que não estiver no fluxo digital, ele vai trabalhar mais e vai ter menos previsibilidade de resultado. Então, em seguida, a gente passou pela impressão de modelos. Hoje a gente imprime muito poucos modelos, porque fazemos tudo no digital e temos certeza que aquele trabalho fica perfeito. Então, muitas vezes, na maioria maciça das vezes, eu não preciso de modelos. Isso significa menor custo e menor tempo de trabalho. Ensaio estético funcional. Então, eu vou transferir aquela informação do software. Dependendo do espaço que eu tenho, eu posso já imprimir o meu ensaio estético e provar no meu paciente. Eu posso imprimir um modelo e fazer um ensaio por meio de guias de silicone. E, em seguida, eu vou fazer o preparo em boca, ou seja, a execução propriamente do tratamento. Depois eu vou transferir essas informações após o preparo de boca para a confecção do trabalho definitivo. Mas entendam, com o fluxo digital, eu vou conseguir ter o meu resultado final antes, de forma reversível, antes de executar o tratamento propriamente dito. Em seguida, uma comunicação com o laboratório por meio de fotografias de seleção de cor e por meio de escaneamento de face. Eu vou dar muita informação para que o laboratório consiga chegar naquele resultado final. E aí o protesista, no caso dos implantes, ele se torna um arquiteto.
Então ele planeja tudo antes, ele faz toda a cirurgia virtual e eu ensino para os meus alunos, quem não quiser fazer implante, quem não quiser operar, mas tem que fazer a cirurgia virtual. E na cirurgia virtual não tem sangue, não tem saliva e não tem o paciente ali na cadeira, então não tem como errar. Não tem como errar, você não tem o direito de errar, a não ser que você não faça esse planejamento. Então o que nós ensinamos é sempre fazer o planejamento cirúrgico, a previsão do componente protético que você vai usar antes da cirurgia do paciente. Então o protesista ou o implantodontista, enquanto protesista, ele planeja tudo antes de executar o tratamento. Quais são as vantagens do fluxo digital? Então, diminuição do tempo, diminuição de poluição. Então, eu não tenho resíduo, eu não tenho material perdido, eu não tenho gesso, né, para entupir a pia do consultório ou para causar algum tipo de dano à natureza. Então, eu vou ter tudo virtual, eu consigo planejar tudo virtual. E os trabalhos científicos mostram que o comparativo entre o virtual e o analógico, sempre no virtual você vai ter um resultado igual ou melhor do que o resultado analógico. Porque quando eu envolvo a mão do homem, eu vou ter aqui um escaneamento e aqui eu vou ter uma moldagem e um vazamento de gesso para depois digitalizar. E nesse processo de moldagem há uma manipulação de materiais. No vazamento do gesso há uma manipulação de materiais. Isso depende de quem está manipulando esse material. Então a gente tem mais uma variante para que a gente não tenha a mesma previsibilidade do digital. No digital a gente já sai com o modelo digital pronto, sem a mão do homem, sem materiais, sem água contaminada, sem gesso contaminado. Então, fora que para o paciente realizar um escaneamento e não colocar aquele material de moldagem na boca durante 4, 5 minutos, é muito mais confortável. Então, vai chegar um momento que o paciente vai dizer, eu só quero ir para o dentista que tem um scanner ou que digitalize o meu trabalho, porque eu não quero botar esse material mais na minha boca. Aqui um exemplo de um escaneamento, de um protocolo imediato. Então, esse caso que eu vou apresentar, ele é um caso que a gente transitou entre o analógico e o digital, então é um caso que já tem 5 anos. Esse caso também foi publicado num dos livros do professor Franciscone, Dicas e Soluções em Implantodontia, e a paciente estava dessa maneira, com dentes perdidos, próteses fixas mal adaptadas. Solicitamos, então, exames radiográficos e tomográficos, verificamos que havia necessidade da remoção dos dentes, muitos dentes fraturados e perdidos. Executamos a cirurgia da paciente em 4 implantes técnica Alonfor, maxilo e mandíbula. Na época, nós executávamos as barras em PIC sobre interface pré-fabricada, e essas barras a gente jogava acrílico sobre ela e fazia uma técnica convencional. Hoje eu vou mostrar para vocês que nós fazemos tudo digital, com PIC e PMMA, tudo fresado. Está aí então a confecção no software Exocad. Mesmo assim a gente tem uma diminuição de erros, tem uma simulação 3D e nós temos uma barra perfeitamente adaptada, passiva, que não requer solda. A confecção da barra, então nós temos aqui a barra com interface metálica e a barra em PIC. O PIC é um material resiliente que tem um coeficiente de expansão muito semelhante ao osso medular, portanto é um material inerte, biocompatível e que absorve os impactos na cabeça do implante, ou seja, dissipa forças. Então a união com o PIC em cima de interface dissipa menos força na cabeça dos implantes e os trabalhos científicos mostram isso. Depois nós colocamos dentes, prendemos dentes artificiais e acrílico, e aí acrilizamos, era assim que nós fazíamos na época, então havia um processo manual envolvido. No início nós moldávamos e escaneávamos o paciente e comparávamos um com o outro. Depois a gente viu que o digital era completamente confiável, então passamos a fazer puramente digital. Então vocês vão ver, através dos casos clínicos, que nós evoluímos para o digital e hoje nós fazemos tudo 100% digital. Então essa aula
ela mostra o meu processo de transformação de dentista analógico num dentista digital. Eu sou técnico, faço meu laboratório desde sempre, tenho mestrado em prótese, doutorado em implantodontia e fui consultor de várias empresas, dei aula para muitas empresas. Hoje nós temos uma escola de pós-graduação onde a gente se propõe a mostrar para o paciente como migrar do consultório para o laboratório no mesmo ambiente e ter um mini laboratório até dentro do consultório, trabalhando. Meus alunos trabalham comumente com impressoras 3D, então eles fazem prótese total, placa mio-relaxante, guia cirúrgico, tudo no próprio consultório, provisórios. Então, hoje, nós ensinamos os alunos a ganhar tempo e ter melhor resultado. Isso era o que a gente conseguia nessa época, há 5 anos atrás. Então, uma imagem da paciente, como ela chegou, e 48 horas depois, com implantes imediatos. Isso é o pós-cirúrgico. E aí, nós olhamos a paciente como chega, como ela chegou, o resultado clínico, o escaneamento inicial, para que vocês entendam que a gente sempre vai escanear inicial, a remoção dos dentes e instalação dos implantes, agora mostrando a parte cirúrgica, o escaneamento dos postes de escaneamento em cima dos mini pilares. Na maxila, então, executamos um guia cirúrgico aberto, não para cirurgia guiada, mas para uma cirurgia com auxílio do guia cirúrgico, do posicionamento dos implantes, o escaneamento imediato, na época a montagem no articulador físico, hoje nós montamos tudo em articulador virtual, então trabalhamos no modelo 100% virtual hoje. Esses são os escaneamentos dos arcos, logo no momento da cirurgia, vocês podem ver a presença ainda de sangramento, a confecção das barras, e na sequência, para que vocês observem, o PIC e a interface pré-fabricada. Essa interface pré-fabricada, ela garante que a adaptação é a mesma do componente da fábrica, porque os dois são feitos pela mesma fábrica e são adaptados na própria indústria. Então, nós utilizamos, para que demos torque num parafuso, um cilindro pré-fabricado, mas a estrutura que une os implantes é no material resiliente, portanto não transmite esforço aos implantes. Montando os dentes em articulador, então os dentes montados imediatamente em articulador, o resultado final do trabalho acrilizado, a paciente como chegou e como ela ficou após 48 horas. A paciente como chegou e o resultado após 48 horas. O resultado final do trabalho após 48 horas e a minha paciente pós-cirúrgico, quando ela se viu pela primeira vez, inicial e 48 horas depois, e agora o resultado final após 60 dias, onde a minha paciente demonstra aí a alegria de uma criança e o sorriso que não sai da boca, porque esse resultado, graças à técnica cirúrgica, mas tudo planejado no ambiente virtual. Então, o planejamento virtual e a execução virtual, eles trazem muito benefício na vida das pessoas, tanto do dentista como do paciente. Resultado final e a satisfação da nossa paciente. É exatamente o resultado que a gente espera de um caso feito no fluxo analógico digital, na migração para o fluxo digital, há 5 anos atrás. Então, por que se tornar um dentista digital? Por que você se tornar um dentista digital? Para que você tenha mais tempo para viver, para conviver com a sua família, para trabalhar mais, para estudar mais, para dormir. Quantas noites trabalhei no laboratório para executar tratamentos que precisavam ser feitos num tempo mais curto, por necessidade do paciente ou do tratamento,
e que hoje, graças ao fluxo digital, eu consigo executar na tranquilidade da minha rotina do dia a dia. Como colocar essa rotina? Qual é a curva de aprendizado para se conseguir esses resultados no fluxo digital? É isso que eu quero passar para vocês. Então observem agora um caso onde nós executamos num curso ao vivo, com alunos fazendo um curso de fluxo digital ao vivo, e agora sim, agora já no ambiente, mostrando essa transição, daquele primeiro caso para o segundo, vocês já vão ver uma evolução no digital bem maior, e a partir de agora, indo para o caminho 100% digital. Então aqui, o caso inicial do paciente e o escaneamento inicial. Aqui o escaneamento e aqui o que temos na boca. Fotografia inicial. Então, observem agora que nós vamos partir, não vamos tocar nesse paciente até que tenhamos todo o planejamento digital já executado. Fizemos a extração virtual, então olha, extraímos virtualmente os dentes, sem sangramento, sem dor, virtual. Criamos um novo projeto agora em cima dessas extrações, então como duas próteses totais, como se ele fosse usar duas dentaduras. No software Blue Sky, nós posicionamos os implantes e as angulações dos componentes, planejamos tudo para um caso Alan Ford de maxila e mandíbula. Então selecionei um caso muito semelhante ao outro, para que nós entendamos qual é a migração desse fluxo analógico para o fluxo digital. Então, como executamos aquele outro caso e agora como vamos executar esse, até que nós vamos chegar como nós fazemos hoje. Então está aí todo o planejamento, a confecção dos guias cirúrgicos. Agora, feitas as extrações dos elementos que estavam todos perdidos, né, os dentes com necessidade de exodontia, agora colocamos os guias cirúrgicos na boca, para provar esses guias cirúrgicos, confeccionamos, instalamos os implantes e confeccionamos 2 protocolos imediatos. Aí onde está 100% digital. Então, dentes em pique, estrutura em PMMA e a caracterização da gengiva com resina foto. Caracterizamos, operamos o paciente, instalamos no dia seguinte já todos os 2 protocolos imediatos. E está aí o paciente no momento, antes da cirurgia, e no dia seguinte, já com seus protocolos imediatos. Tudo ao vivo, com 12 dentistas em volta e tudo executado num fluxo digital. O que é que me garantiu esse resultado tão rápido? Que eu gastei tempo no planejamento. Então eu gastei tempo antes de operar o paciente. Quando chegou no momento da cirurgia, eu já sabia onde eu ia chegar. Então, saber onde vai chegar é tudo que vocês irão aprender nos nossos cursos. Aonde eu quero chegar antes de começar, ou seja, de maneira reversível, de maneira previsível, de maneira assertiva e, portanto, de maneira ética e, consequentemente, lucrativa. É isso que a gente quer ensinar para vocês. Então, na era digital, o diagnóstico está a nosso favor, desde que nós dediquemos tempo ao diagnóstico, dediquemos tempo ao planejamento para que a gente não erre. E agora, isso é o que nós fazemos hoje, que é exatamente a junção do tomografia, escaneamento de face e escaneamento intraoral. Então, a partir daqui agora, nós temos o paciente dentro de um ambiente digital. Nós temos o sorriso do paciente, podemos ter o paciente sério, podemos ter o escaneamento intraoral e a tomografia, tudo alinhado. Além disso, há um articulador virtual. Então, nós vamos ter o paciente no ambiente virtual. Essa previsibilidade de resultado eu só encontrei através do fluxo digital. Então, nós podemos ter aqui, falando agora um pouco sobre fluxo digital, como funciona. Eu vou ter no primeiro ambiente a captura de imagem por meio de scanner, mas eu poderia moldar esse paciente, digitalizar ele num laboratório e obter um modelo virtual como esse aqui.
esse paciente do meu consultório, no ambiente do consultório, eu vou escanear ele e na hora eu terei um modelo virtual. E poderei também fazer dentro do meu laboratório. Eu posso moldar o paciente e digitalizar o modelo no laboratório. Mas eu preciso capturar a imagem. Então, eu saio da captura de imagem, onde eu tenho duas opções. O scanner, o escaneamento intraoral ou a moldagem. Eu vou passar por um software, é o CAD, onde eu vou planejar, onde eu vou fazer o meu tratamento num software. E a partir daí eu vou vir para impressoras 3D ou fresadoras, uma por adição na impressora 3D e na fresadora por subtração de um bloco, eu vou executar o meu tratamento. Então eu poderei ter, aqui no primeiro ponto, a captura de imagem. Então são 3 pontos: captura de imagem, desenho digital, CAD e CAM ou impressora 3D, onde eu vou executar o meu tratamento. Então, vários modelos, né? Então, temos muitos modelos de scanner. Aqui na escola, nós vamos trabalhar com 3 scanners, com o Trios, com o Lauka, que é um scanner por vídeo, e com o Panda, que é um scanner por vídeo, que a Gnatus vende aqui no Brasil. Então, nós vamos ter aqui vários modelos. O Medit é um scanner muito bom, o Panda está aqui, hoje ele é bem menor que isso. Então, nós temos aqui opções de trabalho. E no laboratório vamos ter fresadoras e impressoras 3D. Então, aí na hora da execução. Aqui na hora da captura de imagem, então eu tenho vários tipos de scanner para capturar a imagem e criar uma malha. E agora eu vou desenhar num software e a partir desse desenho no software eu vou executar. E para executar, eu terei várias opções. Uma delas por subtração, que são as fresadoras. Eu posso fresar cerâmica úmida, eu posso fresar zircônia, eu posso fresar cera, eu posso fresar PMMA, vários PIC, vários materiais, e aí eu vou executar meu tratamento. Desvantagem da fresadora é por subtração, então se perde muito material. Vantagem da impressora é por adição, não se perde material. Porém, na fresadora eu consigo trabalhar com materiais cerâmicos, na impressora ainda não. Nós vimos protótipos já para trabalhar com cerâmica em impressora 3D, mas ninguém sabe quando chega e o valor, talvez fique um custo muito alto no início, mas hoje a gente trabalha com materiais cerâmicos em fresadoras de 5 eixos, úmido ou seco, e trabalhamos com impressoras 3D. Algo muito interessante que nós ensinamos para os nossos alunos: trabalhar com impressoras de baixo custo e resinas de alta qualidade, biocompatíveis, com certificado Anvisa. Então nós ensinamos nosso aluno a fazer dentaduras, placa mio-relaxante, guia cirúrgico, guia para cirurgia periodontal, provisórios, restaurações indiretas, tudo numa impressora 3D que ele pode ter no seu consultório. Aqui se aprende a trabalhar com fluxo digital de uma maneira barata. O que vale é o conhecimento e não a máquina que a gente compra. Então, aqui se aprende a fazer um fluxo digital, onde o fluxo digital é uma ferramenta, mas o que vale mesmo é o conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu vou ter uma máquina lá caríssima que não serve para nada, porque eu não sei usar. E que muitas vezes é presa a um software pago, é presa a uma anuidade, e que isso complica a vida do dentista na hora de evoluir nessa tecnologia. Então, aqui nós ensinamos o dentista a conhecer a tecnologia e associar os conhecimentos básicos da odontologia e do laboratório de prótese, associar esse conhecimento à tecnologia. Então, a tecnologia como uma ferramenta. Então, vários tipos de impressoras, nós podemos falar de impressoras a laser, de impressoras a luz, de impressoras LCD. Vamos falar sobre tudo isso, como funciona essa tecnologia de impressão 3D e que tipos de resina existem para essa tecnologia de impressão 3D. Então, nós vamos ter impressoras do tipo filamentar. Basicamente é como uma pistola de cola quente, como se você pegasse uma pistola de cola quente e construísse um objeto com essa pistola de
de cola quente. Isso é a impressora filamentar. Nós vamos ter vários tipos de impressora. Temos impressora para titânio, né, por calor e agregação de partículas. Então é muito caro, a impressora custa uma fortuna, que vai imprimir por calor e laser. E nós vamos ter basicamente as impressoras de resina, que são como que uma tela de celular que emite um feixe de luz e vai criando um objeto 3D. Essas impressoras, e aí nós vamos especificar cada tipo de impressora de acordo com a necessidade de cada aluno. Essas impressoras, elas vão garantir o nosso resultado no consultório de uma maneira barata e assertiva. E aí nós podemos ter, como a Stratasys, que é uma impressora que vai imprimir titânio, placas para cirurgia, mas são impressoras muito caras. Essa Formlabs 2 é uma impressora que nós temos aqui no laboratório, então trabalhamos basicamente com a Formlabs 2 e com a Anycubic. Então, o ideal hoje é que se tenha, como o custo de uma impressora é muito baixo, que se tenha uma impressora para cada tipo de resina, para agilizar o nosso trabalho. Ensinamos isso para o nosso aluno. Então, basicamente, ela vai construindo um objeto 3D a partir de um líquido. Ela vai construindo um objeto 3D a partir de um líquido, enquanto que as impressoras a calor, as impressoras a laser, elas vão transformando um pó num objeto. Ela vai derretendo aquele pó e vai transformando num objeto. A tecnologia de impressora 3D é algo tão fascinante e que vai ainda evoluir tanto, que hoje já existem impressoras para imprimir órgãos virtuais. E essas impressoras, esses órgãos virtuais, eles criam um ambiente para proliferação de células-tronco e criação de órgãos. E tem várias empresas de tecnologia e biologia que falam sobre isso. Então, a impressora 3D, essa tecnologia de adição para a criação de objetos, é o que há de futuro aí para a odontologia, para a engenharia, para várias áreas, porque há menos perda de material e é uma tecnologia que está se tornando cada dia mais acessível. Então, falando basicamente das impressoras mais comuns, as que vocês vão usar mais nos cursos, que são impressoras do tipo projetor, impressora DLP. Então a gente tem um feixe de luz, que vai criando numa bandeja como essa, de líquido, ela vai criando objetos, esse objeto ele vai se fixando numa base e a partir dessa base nós vamos criando o objeto 3D. Então é um projetor que vai transformando essa resina num objeto que se prende a uma base superior. Basicamente assim. Essa é a tecnologia mais barata, mais fácil de ser adquirida e a porta de entrada. E é dessa maneira que os meus alunos aprendem a fazer placas mio-relaxantes, guias cirúrgicos, dentadura, provisórios. Então, vários trabalhos que hoje a gente não tem acesso no consultório ou que fazemos de maneira manual, demorada e que não fica com a qualidade que nós vamos conseguir ter, são feitos basicamente com impressoras bem simples do tipo DLP ou LCD. Então, podemos ver vídeos, e isso será falado muito em todos os cursos, como que essa tecnologia atua e aprender a usar essa tecnologia. E aí estudar um pouco sobre tempo de polimerização de resina, tipos de resina, quais resinas são biocompatíveis ou não. Então, existe resina para tudo, existe resina para provisório, hoje já existe resina com carga de zircônia para trabalhos indiretos, fotopolimerizável, existe resina para fundição e injeção. Então, entender essa tecnologia, colocar ela na rotina
é parte de tudo que nós ensinamos no curso. Nós queremos formar um dentista digital. E o dentista digital, ele não precisa ter apenas um scanner, ele pode até não ter o scanner. Mas eu acho que não ter uma impressora 3D no consultório hoje e não saber trabalhar com softwares gratuitos é perda de tempo e, consequentemente, perda de dinheiro. Então, existem peças para calibrar essas impressoras. Então, para garantir que nós consigamos peças, inclusive sobre implante, impressas, conseguimos imprimir, por exemplo, provisórios diretamente sobre implantes, já antes, muitas vezes, da cirurgia. Então, vamos entendendo cada tipo de resina, para que serve. Então, tem resina para guia cirúrgica e placa, tem resina para modelos, tem resina hoje para provisórios, resina para restaurações indiretas. Os softwares, eles podem se dividir, a gente dividiu, uma maneira de dividir é pago quando usar e pago e gratuito. Então nós trabalhamos normalmente ensinando nossos alunos a trabalhar com softwares gratuitos ou com software que paga quando precisa exportar o STL, o arquivo, por exemplo, de um guia cirúrgico para cirurgia guiada. Vários modelos de software. Basicamente, nós ensinamos os alunos a trabalhar com o Mesh Mixer, que é um software gratuito, o Blue Sky para planejamento dos implantes e o Exocad, que é o software mais usado de laboratório para planejamento das próteses e cirurgia de implantes. O Blue Sky Plan é o software que nós utilizamos para planejamento cirúrgico e planejamento dos componentes protéticos. Então, nós sempre damos treinamento para os nossos alunos no Blue Sky Plan. Também no Mesh Mixer, porque algumas coisas a gente não consegue fazer no Exocad, e aí treina no Mesh Mixer. Todos softwares gratuitos e que dependem, são muito intuitivos e que dependem exclusivamente de uma curva de aprendizado. Aqui nós formamos dentistas que aprendem a trabalhar, ter conhecimento para trabalhar com software, entram num ambiente 3D, um ambiente de desenho 3D, ou seja, num ambiente digital, e criam a partir daí o seu próprio fluxo digital. Então, confeccionamos dentaduras e vários trabalhos também no Mesh Mixer. Usar o Mesh Mixer com o Blue Sky, eu digo que é a porta de entrada de quem não quer investir nada no fluxo digital, porque basta ter um bom computador com uma placa de vídeo boa e uma memória razoável, e você consegue trabalhar num software gratuito e no outro software gratuito e planejar praticamente tudo. Então nós criamos várias bibliotecas também para os nossos pacientes, ensinamos nosso aluno a individualizar a biblioteca, então uma coisa nunca imaginada. Uma mãe vem executar um tratamento e diz: eu tinha um sorriso igual ao da minha filha. Nós escaneamos a filha, criamos uma biblioteca com o sorriso da filha e transformamos aquele fenótipo para a boca da mãe. Então conseguimos criar uma biblioteca e usar o próprio sorriso da filha, adequar o sorriso da mãe, mas usar o mesmo fenótipo. Então o mesmo dente. Então ela vai ficar com certeza com um sorriso parecido com o da filha, ou muito semelhante ao da filha, adequado para a idade dela. Então tudo isso, essas ferramentas, a placa de Monson, as bibliotecas com dentes montados, 28 dentes em oclusão balanceada bilateral que nós desenvolvemos com o professor Turano. Tudo isso são conteúdos onde os alunos aqui do SEC têm acesso e aprendem a trabalhar e recebem todo esse material, todo esse conteúdo, todas essas ferramentas para trabalhar no fluxo digital. Então, errar na entrada do fluxo digital agora virou uma opção. Então falamos aqui agora de um planejamento cirúrgico, para falar um pouco de cirurgia de implante. Então, paciente que precisava fazer a extração de um elemento perdido por fratura ou qualquer que fosse o caso. Então nós conseguimos também executar guia para cirurgia periodontal. Então confeccionamos no Mesh Mixer o guia para cirurgia periodontal, ensinamos e imprimimos esse guia. Imprimimos o guia, é um guia como esse, para a gente saber quanto que corta dessa gengiva para fazer o aumento do sorriso. E aí um exemplo do uso do guia na boca, né? Então cortou estritamente o que estava planejado, ou seja, uma cirurgia menos invasiva,
porque nós não temos sutura, nós não temos descolamento de tecido. Então, sempre quando a gente planeja, o paciente sofre menos. E quando o paciente sofre menos, a gente gera benefício na vida dele e, consequentemente, na nossa. Então, só para ilustrar a precisão de adaptação das impressoras 3D, então temos um análogo de implante e um componente impresso. Então, utilizamos também análogos digitais quando queremos trabalhar nos modelos. Podemos fazer articuladores impressos, verticuladores impressos, para ajuste das peças e conferência das peças. Guia cirúrgico para cirurgia de implante. E aí, guia para cirurgia guiada. Então, eu trabalho com as anilhas e coloco o implante exatamente naquela posição onde eu planejei virtualmente. E aí são os postes de escaneamento. Então eu tenho postes de escaneamento, são transferentes de moldagem e através desse triângulo ou dessa figura geométrica, o software se encontra e posiciona o implante na posição correta. Então nós situamos o software para que a gente não erre na posição dos implantes. E aí esse mesmo que vai na boca, temos ele digital. Então nós conseguimos saber exatamente a posição que o implante está no software, a mesma posição que ele se encontra na boca. Então é isso, falamos um pouco sobre fluxo digital. Eu convido a todos que venham para o SEC, sejam um dentista digital, colham todos os benefícios que nós colhemos. Clique abaixo, coloque seu nome e e-mail para receber mais informações sobre os nossos cursos e sobre a SEC.